Você estava falando sobre o fato de que alguns países ocidentais estão sendo usados como base para drones, seja para sobrevoos ou para produção física. E você disse que isso pode nos colocar numa ladeira escorregadia. Foi essa a expressão que você usou. Agora, isso é algo que eu já vi sendo repetido em alguns outros lugares, o que deixou pelo menos parte do público aqui no Ocidente preocupada, achando que pode haver uma mudança, algo potencialmente diferente. Ontem, a gente recebeu o Scott Ritter no programa, falando sobre o Sr. Karaganov, e agora ele está dizendo, olha, eu recomendei ao governo russo que a gente use mísseis convencionais e ataque alguns desses territórios no Ocidente que têm ajudado a Ucrânia. E o Alexander Zladkov chegou a pedir um bombardeio atômico. O Karaganov também disse isso. Ele afirmou que se os mísseis convencionais não tiverem o efeito de dissuasão esperado, então deveriam escalar também para armas nucleares. E aí a gente vê situações como essa. Por exemplo, hoje mesmo, na mídia russa, a Rússia colocou em alerta sistemas orbitais antissatélite. Além disso, não é só o lançamento do Sarmat, mas também parece que tem havido mais esforço dentro da Organização de Cooperação de Xangai, a SCO, com países que estão ajudando a Rússia a evitar sanções e tudo mais. E, na verdade, conversando com o Scott Ritter, ele mesmo está bem preocupado, porque acha que por causa do que está acontecendo no Ocidente, o governo russo está sendo colocado numa posição em que, segundo ele, precisa fazer alguma coisa. O problema agora é que os ataques que estão acontecendo estão causando danos à infraestrutura de energia da Rússia, e isso está tendo um impacto real na economia russa. Isso virou um problema estratégico para a Rússia, algo insustentável. Então agora, a equação mudou. Esse é o erro europeu. Eles mudaram a equação de um jeito que tornou impossível para a Rússia não reagir. Eles escalaram a situação até o ponto em que causaram um prejuízo de verdade à Rússia. E, a partir daí, as decisões políticas ficam fáceis de tomar, porque a lógica passa a ser, se não fizermos nada, seremos derrotados estrategicamente. E a Rússia não vai aceitar ser derrotada estrategicamente. Ou seja, os europeus tornaram impossível para a Rússia não responder. Então agora a questão não é se a Rússia vai responder. Eu acho que a resposta é que sim, ela vai. A dúvida é como. Essa foi uma declaração bem ousada, então eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Você mencionou um terreno escorregadio e eles estão atingindo áreas mais profundas dentro da Rússia. Existe a possibilidade de a Rússia realmente atacar alvos na Europa Ocidental? Olha, existem várias opiniões nas nossas discussões. Aliás, há pontos de vista bem opostos entre os especialistas, entre aqueles que participam das decisões. A nossa sociedade é muito ativa, ao contrário do que dizem por aí, de que todo mundo que fala em público na Rússia estaria representando a visão do Putin, ou algo assim. Isso simplesmente não é verdade. Há pessoas que realmente defendem e pedem que a gente ataque os centros de tomada de decisão. Um deles é o Sr. Karaganov. A posição dele sobre a possibilidade de usar armas nucleares táticas não é nenhuma novidade. Isso já existe há algum tempo, pelo menos uns 2 anos, pelo que eu entendo. A gente também tem o vice-chefe do Conselho de Segurança, o Sr. Medvedev, que costuma expressar opiniões bem radicais. Eu acho que é normal numa sociedade existirem vozes diferentes, vindas de outros lugares, às vezes dizendo coisas opostas. Isso por um lado. Por outro lado, eu concordo com Scott. Os europeus exageraram um pouco nessa questão. Eles estão abrindo, uma depois da outra, as chamadas janelas de Overton, se é que você me entende. Então eles tentam testar a nossa determinação, tentam ver até onde vai o limite para a gente reagir. Esse é um jogo muito perigoso. Mais uma vez, parece pra gente que agora somos o único ator responsável e adulto no continente. Porque todo o resto tenta agir de forma infantil ou tola e simplesmente não assume nenhuma responsabilidade pelas sociedades que representa.
Isso não é um jogo de computador, não é uma simulação. É algo sério. Nós mostramos que temos todos os meios para tornar nossa resposta muito dolorosa. E isso seria um golpe enorme, realmente grande, para aqueles que são nossos adversários e que insistem em se declarar como tais. Mantemos as portas da diplomacia abertas. Elas estiveram abertas desde o início e repetidamente afirmamos que preferimos uma solução diplomática para resolver a crise dentro e ao redor dela. A Ucrânia. Mas ninguém quis ouvir. Bom, eu diria que existe hoje uma grande pressão popular para agir com firmeza, para mostrar para os nossos adversários que a Rússia está pronta para lutar, que a Rússia não vai fazer concessões nos seus interesses vitais. Sabe, a questão agora não é tanto sobre território, eu diria, embora algumas pessoas vejam assim. O território só entra em jogo porque essas regiões em disputa fazem parte da Rússia, de acordo com a nossa Constituição. E claro, é lógico que a gente queira garantir a integridade delas, seja por meios militares ou diplomáticos, o que é a nossa preferência. A verdadeira questão é como vai ser o restante da Ucrânia. A Ucrânia que vai sair desse conflito, como ela vai se parecer. E quais vão ser as normas? Quais vão ser os princípios de funcionamento dessa sociedade? Porque é totalmente fora de questão que essa sociedade continue com o mesmo formato nacionalista, neonazista, antirrusso e russofóbico. Esse é o ponto central. Eu acho que é justamente essa a questão que os nossos colegas europeus deixam de lado. Quando se trata de mostrar as verdadeiras cores do regime de Zelensky, eles simplesmente fingem que nada está acontecendo. Não acham que precisam insistir para que a Ucrânia corrija alguma coisa. Mas o fato é que a Ucrânia é o único país do mundo que proibiu oficialmente outro idioma, o idioma russo, apesar das disposições da própria Constituição, que garantem a liberdade de escolha do idioma russo para os falantes de russo, que representam a maioria da população. Não existe outro país que haja dessa forma. Israel não está proibindo o árabe, a Palestina não está proibindo o hebraico, os Estados Unidos não estão proibindo o persa, o Irã não está proibindo o inglês. Eu acho que o único país que decidiu agir assim é a Ucrânia. E isso é muito simbólico desse regime. Um regime que começou sua guerra contra a população de língua russa, que iniciou sua campanha russófoba e que acabou se tornando apenas uma ferramenta nas mãos do Ocidente. E agora estamos em confronto com o Ocidente. O momento em que haverá um confronto direto com o Ocidente está se aproximando rapidamente. E é isso que eu chamo de zona adormecida. Pois é, e foi exatamente por isso que eu quis seguir por esse caminho. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas isso aqui é fundamental, porque eu conversei com várias pessoas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e também li muitos comentários públicos. E fica muito claro, quando a gente olha para a trajetória desses mais de 4 anos de guerra, que havia uma grande preocupação no começo por parte do Ocidente com a possibilidade de uma escalada. A ideia era que, se houvesse ajuda militar demais para a Ucrânia, a Rússia poderia acabar expandindo o conflito para além das fronteiras. E veja, tudo foi feito aos poucos. Primeiro vieram as peças de artilharia, depois vieram os tanques e outros veículos blindados, depois os mísseis de longo alcance. E a cada etapa, havia o medo de que a Rússia fosse reagir de alguma forma. Mas isso nunca aconteceu. E aí, por fim, vieram os F-16. No começo da guerra, o presidente Biden disse algo como, olha, se for sobre caças F-16, a gente não vai fazer isso, porque isso seria a Terceira Guerra Mundial. Pois bem, anos depois, eles acabaram usando os F-16, colocaram em operação e isso não causou a Terceira Guerra Mundial. Então agora a visão é que, literalmente, não existe mais nenhuma linha vermelha para a Rússia. Enquanto tudo ficar dentro da Ucrânia, o Ocidente parece ter, na minha observação, uma liberdade total, como se nada que a Rússia fizesse fosse mudar isso. Mas aí você volta a falar de um terreno escorregadio, de uma possível confrontação entre o leste e o oeste. E por isso eu pergunto,
É possível que em algum momento a Rússia mude essa dinâmica e diga agora tem um custo, agora existe uma linha vermelha e nós vamos atacar algo na Europa. Isso é possível? Pois é, essa é exatamente a pergunta que muita gente está fazendo. E eu acredito que muitas pessoas no Ocidente, infelizmente, confundem a nossa humanidade e o nosso desejo de evitar ações devastadoras para o Ocidente. Elas confundem isso com fraqueza. E dizem, a Rússia não reage porque é fraca. Não. A Rússia não reage porque é humana, porque está pensando no futuro da humanidade, na small Europa que seria completamente devastável as consequências desse conflito. E por isso, esse tango muito sério de Stonewall, muito sério de se levar adiante. Mas acredite em mim, se isso realmente afetar nossos interesses vitais, eu não acho que a gente vai hesitar. E todos devem se lembrar muito bem disso. Eu sei que a minha liderança, a liderança militar, ainda tem muitas cartas na manga do ponto de vista militar. E se não usar as cartas que você mencionou, os meios que você mencionou, é porque há motivos para isso. Mas eu tenho absoluta certeza de que não vai haver hesitação. A gente não vai perder tempo se chegar o momento que for preciso usar o que for necessário usar nessas situações. E isso está de acordo com a nossa doutrina nuclear. Ela é pública. Todo mundo sabe quando e em que circunstâncias essas armas podem ser usadas. Olha, eu sei que você certamente não vai revelar nenhum segredo militar aqui no nosso canal, nem comprometer o seu governo com nada. Mas no caso de os tomadores de decisão em Moscou dizerem algo como chega, eles foram longe demais, cruzaram a linha vermelha definida pelo Kremlin e agora vamos agir, o que a gente poderia esperar? Veríamos algum tipo de, não sei, um ultimato ou alguma declaração de Moscou dizendo se isso não mudar, nós vamos fazer tal coisa. Ou seria diferente? Tipo, um dia as pessoas simplesmente acordam e um míssil cai em algum lugar sem nenhum aviso prévio? Como é que algo assim poderia acontecer? Olha, eu só aconselharia todo mundo a não testar os limites da nossa paciência e do nosso autocontrole. O fato de a OTAN estar agora diretamente envolvida na guerra contra a Rússia, cedendo espaço aéreo para drones ucranianos, produzindo drones e outros equipamentos de guerra em seu próprio território, eu acho que isso nos coloca muito, mas muito perto desse conflito. E, de novo, isso pode ter consequências devastadoras para a população europeia. E eu acho que a população europeia não tem consciência disso. Está sendo manipulada, e houve argumentos como os que você mencionou de que a Rússia jamais ousaria usar qualquer coisa contra a Europa. Eu não teria tanta certeza, porque a Europa já usou tudo o que podia contra a Rússia neste momento. A Europa está fornecendo armas para a Ucrânia. Eles mandam mísseis que só podem ser usados com a aprovação e sob o controle de especialistas do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da França, de onde for. Eu acho que eles já cruzaram todas as linhas vermelhas e é só uma questão de tempo se continuarem assim. E aí as pessoas vão começar a perguntar, então, o que foi que a gente fez? Por que a Rússia reagiu de forma tão dura e tão decidida? Mas aí já vai ser tarde demais. Bom, isso é o mais claro que um diplomata pode ser sobre um assunto desses. Acho que vamos ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar. Eu realmente espero que... Se me permite, só para não terminar numa nota negativa, eu ainda sou um diplomata, não faço parte de um grupo militar. Então as minhas ferramentas são as palavras e a força da minha convicção. Eu realmente acho que a gente deve continuar fazendo tudo o que for possível no mundo, por meio dos fóruns diplomáticos, na OSCE, na ONU, em outras plataformas, para tentar recuperar um pouco da sanidade dos nossos vizinhos. Eu já não chamaria mais de parceiros, e não acho que possamos falar em cooperação, mas sim em convivência. E isso por si só já seria algo muito bom.
Por isso, eu faço um apelo a todos os envolvidos, a todos que têm alguma influência, para que analisem essa situação com sobriedade e entendam que o fato de a Rússia estar demonstrando autocontenção não quer dizer que isso vai durar para sempre. Eu não recomendaria a ninguém testar os limites da nossa flexibilidade e da nossa paciência. Esses limites existem, e não é de colocá-los em dúvida. Parece para mim que se tudo continuar como está, e se o Ocidente, de modo geral, seguir fazendo exatamente o que vem fazendo, achando que é imune a qualquer tipo de reação, em algum momento vai haver uma resposta russa atravessando para dentro da Europa, como a gente tem visto. Mas acho que a última pergunta que eu faria é: o que a Rússia precisaria ver mudar? Que tipo de mudança faria com que eles dissessem, tudo bem, agora não precisamos mais seguir por esse caminho? Como seria essa mudança? Olha, eu acho que existem dois cenários. Um deles é a gente esmagar a Ucrânia militarmente. Eu considero esse um cenário bem provável, levando em conta os fatores que eu já te expliquei. E aí o Ocidente vai ter que fazer algum esforço para salvar o que ainda puder ser salvo do regime de Kiev e de toda essa situação. O outro cenário, que para mim parece muito improvável neste momento, seria o Ocidente, especialmente os países europeus, voltarem à razão. Perceberem que foram longe demais e que precisam parar. Que já passou da hora de pensar numa fórmula universal de segurança, uma segurança indivisível, que inclua também os interesses da Rússia. Porque todas as propostas vindas do Ocidente, todos os movimentos até agora, foram feitos às custas da Rússia, sem levar em conta as preocupações da Rússia, mas sempre às custas dela. E isso não vai funcionar. Se a gente quer uma fórmula de segurança confiável, duradoura e sustentável, principalmente para a segurança europeia, essa fórmula precisa incluir a Rússia. Acho que isso é bem óbvio. Então eu não apostaria muito nesse segundo cenário, porque nossos vizinhos europeus já mostraram que estão completamente desconectados da realidade. Mas talvez alguns avanços, algum tipo de mudança no front, façam eles caírem em si. E talvez ainda vejamos uma situação em que a diplomacia possa ter um papel. Até agora eu acho que ninguém ouve os diplomatas. E sinceramente, com grande pesar, não vejo do lado europeu diplomatas dispostos a se envolver, a fazer o nosso trabalho profissional, aquilo para o qual fomos treinados. Sentar juntos, buscar soluções, propor soluções para as nossas capitais. As pessoas com quem eu lido são apenas propagandistas que repetem as informações que seus governos mandam espalhar por toda parte. Para encerrar, eu queria citar algo que eu disse ontem, na reunião do Conselho Permanente da OSCE, quando nossos vizinhos europeus lançaram mais uma campanha de propaganda contra a Rússia, de novo com aquelas acusações de que estamos sequestrando crianças ucranianas. Nós pedimos várias vezes que apresentassem os fatos, mas eles não mostram nada. Só continuam espalhando boatos e fazendo alegações sem qualquer base, e isso já vem acontecendo há anos. Eu acabei de citar a entrevista que a ex-secretária de imprensa do Zelensky e aliada muito próxima dele, Yulia Mendel, deu para o Tucker Carlson há alguns dias. Ela disse que o Zelensky, em certo momento, quando estava perdendo popularidade e reuniu as pessoas mais próximas, afirmou que precisava de centenas de cabeças falantes de Goebbels. Essa foi a expressão que ela usou e que eu repeti, e eu só disse que aqueles com quem estou lidando agora na OSCE e que nós enfrentamos, infelizmente, em fóruns diplomáticos do lado europeu, são exatamente essas cabeças falantes de Goebbels, porque estão espalhando uma propaganda e mentiras absolutamente inacreditáveis sobre a Rússia. Eu realmente espero que eles voltem à razão e se lembrem de que são diplomatas. E diplomatas devem ouvir uns aos outros e tentar informar suas capitais de forma imparcial, para que possam tomar decisões que são muito necessárias.
Até agora isso não tem acontecido, e isso é uma grande fonte de frustração para mim. Mas eu acho que ainda vou continuar meu trabalho aqui e vou tentar despertar pelo menos alguns dos meus colegas antes que seja tarde demais. Bom, sim, essa é a esperança de todas as pessoas comuns, que os diplomatas consigam fazer o trabalho deles antes que seja tarde demais, para que a gente não chegue a esse ponto. A gente agradece muito por você ter vindo ao programa hoje e dedicado seu tempo. Eu sei que a conversa se estendeu um pouco, mas somos muito gratos pela sua presença. Obrigado, senhor embaixador. Obrigado, Daniel. E obrigado também a vocês que estão assistindo. Não esqueçam de curtir e se inscrever se ainda não fizeram isso. A gente espera ver vocês no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não tento convencer ninguém a comprar ouro, nem a dizer como investir na bolsa, mas tem uma forma de nos ajudar. Se inscreve, aperta o botão de curtir e compartilha com alguém que você gosta.